Ok. Da gente fazer uma live, e aí o momento permite a realização dessas atividades remotas, e esse é um ponto positivo. Talvez na nossa rotina normal, nós não estaríamos dispostos a participar de atividades remotas, né? Não estaríamos tão abertos a essa possibilidade. A gente teve um número de inscritos bem grande, acima do que eu esperava, mais de 200 profissionais. Infelizmente, assim como nas atividades presenciais, nem sempre todo mundo que se inscreve consegue participar, mas acho que, de toda forma, é positivo para os que puderem estar aqui, para a gente conversar um pouco sobre os desafios que a gente tem enfrentado. Então, a ideia para a atividade é que o Carlos, a Luciana e a Marilda apresentem como é feito o serviço nas suas respectivas instituições, né? A Marilda trabalha no serviço de apoio ao estudante na Unicamp, que é um serviço já mais antigo. Pessoal, fecha o microfone, por favor. É um serviço já bem estabelecido, né? Então, a gente geralmente vai lá, corre lá na Unicamp, corre na Marilda, na Adriane, para ter algumas orientações, para ter ideias, e elas sempre estão muito abertas e muito dispostas a ajudar. A Luciana é pedagoga, trabalha no apoio pedagógico na Unifei, na Universidade Federal de Itajubá, que é uma universidade com uma tradição bem voltada para a área de exatas. É uma instituição bem antiga, anteriormente a gente conhecia como EFEI, e depois foi transformada em Universidade Federal. E o Carlos, que é pedagogo, trabalha com apoio pedagógico na Unifesp, no campus Osasco, né, que é um campus novo, um campus que foi criado aí com a expansão das universidades federais. Eles vão falar, cada um vai falar mais ou menos 15 minutos, vocês podem colocar as suas perguntas no chat, se depois não quiserem abrir o microfone para falar. Eu só peço que quem for colocando as perguntas no chat, que coloque para quem que é a pergunta, e aí, ao final da fala dos três, a gente vai abrir para conversar, para tirar dúvidas, para compartilhar a realidade de cada instituição, tá certo? Deixa eu ver. Sim, quem precisar de certificado depois, ou quiser o certificado da atividade, eu vou pedir que mande um e-mail para mim, tá? Eu vou colocar no chat depois o meu e-mail, e aí quem precisar me manda e-mail que eu envio para vocês o certificado. Por enquanto é isso, então a gente vai começar com o Carlos. Como eu falei, Peraí que eu não posso sair da tela que tem gente entrando. Carlos Eduardo Burgo, né, é pedagogo na Unifesp, no campus Osasco. Ele atua como pedagogo no apoio pedagógico desde 2016. O Carlos é formado a graduação em Pedagogia e em História, mestrado em Educação, Carlos? E agora ele é doutorando no programa de Educação da Unicamp, e a pesquisa dele é sobre o apoio pedagógico nas universidades federais. Tá? Então, a gente vai começar com a apresentação do Carlos. Carlos, fica à vontade. Bom, acho que está todo mundo ouvindo. A hora que eu compartilhar a apresentação, qualquer coisa, se precisar, você vai dando um toque, Michele, aí a gente vai interrompendo, tá? Acho que eu queria agradecer o convite da Michele, ela contou só uma parte aí do doutorado, então, mais do que agradecer para participar hoje, poder compartilhar a experiência, acho que é agradecer os 4 anos aí, 3, 4 anos de parceria. A Michele é minha dupla do doutorado, apesar de não existir isso oficialmente no regulamento da Unicamp,
mas a gente tem trabalhado esse tempo junto e acho que é um pouco do que a gente está conversando hoje para tentar entender o que é o apoio pedagógico, aí, sobretudo nas universidades federais, né? Eu sei que a gente tem um grupo de pessoas dos institutos federais aqui, acho que a gente vai poder dialogar com várias questões semelhantes. A Marilda, que vem de uma estadual, que é onde a gente recorre quase sempre no serviço de apoio ao estudante, mas eu vou falar um pouco da realidade de uma universidade federal, e aí depois a gente pode ir fazendo as interfaces com outras características de instituição. Nos inscritos tinha gente de instituições particulares também. Então, é isso. Eu vou compartilhar aqui a tela e vamos ver se dá certo aí para vocês, né? Bom, vamos lá. Feito esses agradecimentos iniciais, eu ia até falar um pouco antes do título, né? Que só o título já dava para a gente ficar aqui 1 hora falando sobre ele, né? Porque acho que tem 4 conceitos no título que já mereciam uma discussão, né? Que acho que é apoio pedagógico, orientação educacional, ensino remoto e a ideia de universidade pública. Mas a gente pode deixar essa conversa para depois nos debates. Falar um pouco. Esse aqui é o mapa do estado de São Paulo, com o recorte das cidades, e esses em verde são as cidades onde a Unifesp tem as suas unidades, né, suas unidades acadêmicas, os seus campos. Então, dá para ver que é uma universidade relativamente regionalizada. A gente está muito próximo, a maioria dos campos fica na região metropolitana de São Paulo, e Santos e São José são outras regiões, do ponto de vista geográfico, mas com uma integração com São Paulo muito grande. Então, a gente não é uma universidade tão distribuída do ponto de vista do estado de São Paulo, né? Então, isso aqui só para dar um panorama, mais ou menos, de aonde fica e como é que fica a Unifesp, pensando em termos de mapa. Hoje, a Unifesp, somos 7 campos, com um tendo sido inaugurado esse ano, inclusive, um campus da Zona Leste, atualmente 53 cursos de graduação presencial, a gente só tem um curso em formato EAD de graduação, e aproximadamente 13 mil estudantes de graduação. Na estrutura, a gente tem uma pró-reitoria de assuntos estudantis, e cada campus da Unifesp possui um núcleo de apoio ao estudante, os NAES, e esses núcleos são formados por equipes multiprofissionais. Então, parte significativa da minha fala vai muito da experiência de um núcleo que está lotado num campus, e não necessariamente numa pró-reitoria. Então, um pouco do que eu vou discutir aqui é de uma experiência relativamente localizada em termos de campus, e não de unidade como um todo. E só para exemplificar, o núcleo que eu trabalho no campus Osasco, ele é composto por uma assistente social, a Emília, por uma enfermeira, a Alessandra, por uma psicóloga, a Camila, por mim que sou pedagogo, e a gente sempre tem a coordenação do núcleo, que geralmente é exercido por um professor, atualmente a professora Franciele. Situação em relação à pandemia, né? As aulas na Unifesp, elas foram suspensas desde o dia 17 de março, né? E houve a interrupção de todas as atividades presenciais consideradas como não essenciais. E as nossas atividades, enquanto núcleo de apoio ao estudante, elas não estão no rol de atividades essenciais, então a gente tem trabalhado de maneira remota. A gente já aprovou, então a gente vai ter uma retomada do calendário em relação ao primeiro semestre letivo, ele vai se dar 100% de forma remota, não vai ter atividade presencial. Os cursos que exigiriam algum tipo de atividade presencial vão reorganizar suas disciplinas para outros semestres. E a gente tem 2 possibilidades de começo de data, 6 de julho e 3 de agosto. Cada unidade acadêmica fez a sua opção pela data de reinício. Essa daqui foi um pouco a lição de casa que a Michele me deu para pensar e propor a conversa, né? Em termos de atividades. Quais atividades estão sendo desenvolvidas aí pelo Serviço de Apoio Pedagógico ou Orientação Educacional? Acho que a primeira observação é que na Unifesp a gente não tem um serviço de apoio pedagógico nem de orientação educacional.
como eu disse um pouquinho atrás, a gente tem um núcleo de apoio ao estudante com equipes multiprofissionais. Então, os nossos atendimentos aos estudantes, eles são feitos, na medida do possível, de uma maneira multiprofissional. Não são setores específicos, mas a gente dialoga aí em várias frentes de apoio a esses estudantes. Foram feitas atividades específicas para esse momento? Eu acho que depende como a gente vai propor. Se o específico for no sentido de tecnologias usadas que a gente não utilizava, sim, tivemos atividades específicas e diferentes. Se for pensar em termos de conteúdo e formas, acho que a gente não teve nada tão específico e tão novo. A demanda aumentou? Eu diria que em termos de atendimentos direto aos estudantes, essa demanda não aumentou. Na verdade, ela diminuiu, porque muito dos atendimentos em termos de demanda, eles estão ligados ao calendário estar funcionando, tanto que em períodos de férias a gente também tem uma diminuição da demanda, mas a gente tem outras formas de demanda que surgiram aí por questões da pandemia. Então, se o atendimento direto aos estudantes, ele diminuiu, de forma geral, eu acho que as atividades se equilibraram. E a razão da procura, e aqui eu imagino que seriam os estudantes que procuraram a gente, se mudou, eu diria que não, as razões continuam as mesmas, as dificuldades em lidar com as suas rotinas de vida, problemas com seus familiares, dificuldades de estudo, não saber se está fazendo o curso certo, se agora, de repente, era o momento de reflexão. Eu diria que são questões que já estavam postas antes, talvez agora tenham ganhado um momento para uma reflexão maior, mas acho que não mudaram. O apoio pedagógico, né? Acho que uma das coisas que eu fiquei pensando, e aí por conta do doutorado e o esforço que acho que eu tenho feito, a Michelle tem feito, e acho que outros colegas têm feito, da gente tentar pensar o que é o apoio pedagógico, caracterizar, talvez buscar um sentido, uma definição, né? Qual é a origem, o que se faz, quem faz o apoio pedagógico, são várias questões que permeiam aí nossas discussões nos últimos anos. E uma das coisas para a gente pensar, por exemplo, é se apoio pedagógico e orientação educacional, elas são a mesma coisa, se são coisas semelhantes. E aí acho que uma das reflexões que eu vou trazer é que o termo propriamente apoio pedagógico, eu não sei se ele surgiu, mas ele pelo menos ganhou mais destaque a partir do PNAES, aí, de 2007 e 2010, quando ele vira um decreto. A partir desse momento, a gente começa a usar essa expressão apoio pedagógico com um pouco mais de ênfase do que existia antes. E eu acho que isso, para a gente pensar um pouco o que é que a gente pensa como apoio pedagógico, é importante porque o PNAES, ele define, ele é uma política específica e ele propõe um público específico. E aí, dependendo de como se dá a estrutura organizacional das universidades ou dos institutos federais até, esse apoio pedagógico, ele vai ter sentidos diferentes. Ora, ele vai ser oferecido para o público do PNAES, ora, ele vai ser oferecido de maneira aberta e geral. Então, eu acho que esse esforço da gente pensar o que é o apoio pedagógico, ele está diretamente ligado, não só essa questão mais da história, da onde ele vem, que me parece ter vindo do PNAES, mas também muito aonde ele está instalado na sua instituição, porque isso talvez faça com que a gente tenha formas e possibilidades diferentes, né? Eu acho que, assim, tem três conceitos bases para a gente pensar assim, um pouco do apoio pedagógico. Acho que são verbos mais ligados à área da saúde e talvez à área da assistência, mas é que eu acho que permite a gente pensar muito, né? Que é a ideia de promover, prevenir e reparar. Eu acho que, de alguma maneira, o apoio pedagógico, a gente sempre está trabalhando em alguma dessas linhas, aí, de promover hábitos de estudos, e aí os saudáveis, acho que cada vez mais a gente tem dialogado, principalmente com a área da psicologia, para pensar que não é só ele ter uma boa rotina de estudos, no sentido de uma eficiência, mas que isso tem que ser saudável, e a gente tenta achar um equilíbrio, dependendo do estudante, de alguma maneira prevenir as repetências e a evasão, isso pelo menos está explícito no PNAES como um dos seus objetivos, e de alguma maneira aí
é reparar eventuais defasagens de aprendizagem. Acho que nos lugares em que a gente tem, principalmente, os cursos da área de exatas, esse sentido de reparar, ele parece ser mais frequente, às vezes, do que em outras unidades, em outros institutos da universidade, muito por conta da escolarização do ensino médio. Mas eu acho que essas três ideias, esses três conceitos, ajudam muito a gente pensar caminhos aí para esse apoio pedagógico. E, de uma maneira geral, acho que o apoio pedagógico, a gente pode pensar ele em três níveis diferentes, em termos de políticas, programas e ações, e também em três linhas de atuação, né? O apoio pedagógico direto aos estudantes, o apoio pedagógico que se manifesta no apoio aos docentes, mas a gente tem como objetivo os estudantes, e o apoio pedagógico às instâncias colegiadas. Eu vou entrar um pouco aqui já na Unifesp para a gente poder pensar um pouco, né? Então, para a gente pensar algumas coisas aí em termos do apoio pedagógico propriamente para esse período de pandemia, eu acho que a liberação dos 40% dos recursos do PNAES que estavam presos pelaquela invenção legislativa da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela foi essencial para que a gente pudesse sair do patamar de indecisão e saber o que vai fazer para poder dar um prosseguimento. Assim como a gente teve a medida provisória que flexibilizou a possibilidade do calendário chegar a 2021, assim como a redução dos dias letivos, e a série de portarias do MEC aí, discutindo o ensino remoto, permitindo o ensino remoto, inclusive com os estágios agora, nessa última portaria, e o parecer do Conselho Nacional de Educação, que de alguma maneira deu uma organizada nisso em termos de referências, né? Em termos de programa, e aí já indo para a Unifesp, o que a Unifesp, de alguma maneira, fez em termos de apoio pedagógico? Acho que ofereceu capacitação dos docentes, e aí, a princípio, a maioria dos docentes entendia que era para uso de tecnologias remotas, e de fato isso era um objetivo. Mas a gente teve como objetivo secundário discutir tudo que está por trás de você preparar uma aula, uma ementa, e aí a gente teve, por exemplo, na própria Unifal, aí, durante 2 semanas, um curso muito bom, organizado pela Amanda, nem sei se ela está aqui, que a princípio era para a gente discutir o Moodle, mas a gente fez uma série de reflexões aí sobre o próprio ato de ensinar e de aprender. Na Unifesp também houve, durante um período, oferecimento de disciplinas optativas, e todas elas foram oferecidas via ensino remoto, as variadas plataformas. A gente está num processo aí de revisão e flexibilização das normas regimentais, em termos de trancamento de curso, exclusão de disciplina, extensão de prazo, tudo isso a gente já sabe que vai ser necessário e está no momento aí de aprovação depois das discussões. O calendário ele foi reorganizado e a Unifesp optou pelos 75 dias letivos para dar sequência. Houve uma prorrogação do edital de auxílio permanência, aquele que a Unifesp já tinha, que era o edital, digamos, já em funcionamento, e também houve a criação de 3 editais específicos aí, esse, sobretudo, amarrado com aqueles 40% da verba do PNAES, que foi um edital emergencial, um edital de acesso à internet e um edital de empréstimo de notebooks, né? E de fato, esses editais, eles são essenciais para que a gente possa retomar e até chegar num apoio pedagógico aos estudantes. Esses entrariam aí como pré-requisitos, né? Em termos de ações, a Unifesp fez um questionário longo e extenso com estudantes e docentes aí para saber como se dava essa questão do acesso à internet e às tecnologias. Houve uma reorganização do serviço de saúde em relação aos discentes. Os atendimentos e acolhimentos, eles aconteceram sobretudo pelo Meet, Zoom, WhatsApp, e-mail e redes sociais. A gente teve rodas de conversas, oficinas sobre rotina em tempos de pandemia, de maneira geral. A gente está num processo aí de finalizar um curso via Moodle de planejamento dos estudos e organização do tempo, muito inspirado na experiência da disciplina eletiva da Unicamp, que eu acho que a Marilda vai comentar um pouco. E acho que outro ponto interessante é que a gente teve uma série de discussões sobre assistência e permanência estudantil em órgãos colegiados.
coisas que antes da pandemia não aconteciam. E aí eu vou falar um pouco mais propriamente da minha realidade naquelas 3 frentes em termos de apoio pedagógico. Os apoios diretos aos estudantes, né? Atendimentos individuais, eles se deram sobretudo via e-mail e WhatsApp, e também o Meet. Algumas oficinas, rodas, reuniões, essas atividades coletivas, Meet, Instagram e WhatsApp. Também eu pude participar e conversar muito com os professores, sobretudo do ponto de vista de pensar o plano de ensino, a questão de acessibilidades de aula, e mais especificamente para uma estudante surda que a gente tem no campus, então a gente precisou pensar questões muito específicas para ela, assim como também pude participar de várias instâncias colegiadas onde estão sendo discutidas algumas regras e que, de alguma maneira, vão reverberar lá naquele apoio que a gente costuma fazer do atendimento individual, porque a gente vai ter uma série de mudanças na instituição e participar dessas reuniões, seja podendo contribuir, ou seja, podendo estar orientado, de alguma maneira, isso faz com que eu tenha um pouco mais de qualidade para atender esses estudantes. E aí, aqui para finalizar, eu trouxe exemplos um pouco mais práticos de como a gente tem trabalhado. Essa é uma atividade que está rolando, inclusive, ela está sendo feita totalmente no Instagram, junto com a Associação Atlética do campus. Então, eles propuseram fazer uma semana que nasce alguns anos atrás com a Semana Amarela, para discutir questões de suicídio, e que hoje a gente conseguiu evoluir muito dessa ideia de suicídio, saúde mental, passou para a saúde, a gente conseguiu ampliar bastante. Então, basicamente, o nosso trabalho foi fazer reuniões com os organizadores dessa entidade, no sentido de assistir eles a eles proporem aquilo que eles estavam entendendo que seria útil para os próprios colegas. Essa daqui é a programação que a gente está tendo, só para mais ou menos vocês terem uma ideia. Então, dentro de uma semana que era de saúde, a gente incorporou as questões agora do mês de junho, que é um mês de referência LGBT, e aí tem uma série de atividades, em geral são vídeos no Instagram, mas tem o Meet, algumas reuniões. A gente vai ter a semana que vem eu e a Michelle fazendo aí um repente sobre rotinas de estudos e apoio aos estudantes. Esse aqui é só uma imagem do curso que eu falei, que a gente provavelmente vai oferecer aí em meados de julho, começo de agosto, para os estudantes, um curso totalmente no Moodle, no sentido de tentar oferecer um apoio para eles, né? Esse curso, na verdade, ele é um módulo, no momento é o que a gente tem condições de oferecer, mas a ideia é que ele vire um curso maior e que a gente tenha outras possibilidades e outros temas conforme essas bolinhas amarelas que acho que vocês estão conseguindo visualizar. Acho que é isso de maneira geral e depois a gente vai para as perguntas. Obrigado, Michelle. Obrigada, Carlos. Eu acho bem legal a forma que cada instituição está pensando e está se organizando, basicamente pensando nas suas necessidades, né, nas necessidades dos alunos. Aqui a gente tem mantido contato muito com os alunos pelo Instagram, por exemplo. A gente tem um programa de extensão que chama Unifal Sem Estresse, e como quem atua na assistência estudantil no apoio ao aluno também está envolvido com o programa, e a gente tem alunos bolsistas, a gente tem divulgado vários materiais que a gente seleciona com base no momento em que os alunos estão vivendo. Então, indicação de filmes, indicação de livros, orientações sobre saúde mental, que aí é a psicóloga que faz, orientações sobre estudos, né, que eu estava fazendo, porque aqui a gente teve um período que as aulas foram mantidas remotamente, depois foram suspensas, e agora elas retomam no dia 3 de agosto.
Tem outro programa também da Prace, que tem Instagram, que também a gente faz as divulgações de forma conjunta. O atendimento individual é interessante que, enquanto a gente manteve as atividades remotas, ele aumentou bastante a procura dos alunos, até pela dificuldade de se organizarem nesse modelo remoto com o qual eles não têm familiaridade. E quando as aulas foram suspensas novamente, aí diminuiu bastante, ficaram só aqueles que já estavam em acompanhamento. E a gente também tem feito encontros coletivos, né, rodas, cursos de formação, e agora a gente vai propor uma optativa, uma disciplina também, bastante, a parte de apoio pedagógico, né, de autorregulação da aprendizagem, bastante baseada no modelo da Unicamp. E aí, uma coisa que eu queria falar, que o Carlos traz essa diferenciação entre apoio pedagógico e orientação educacional, né, que foi um aspecto que eu me deparei no meu trabalho, porque inicialmente eu falava sobre orientação educacional, que era o nome do serviço aqui, era um setor de orientação educacional. E o meu concurso era pedagogo / orientação educacional. Eu penso que a orientação educacional, ela tem uma característica mais delimitada, né? É uma ação que compõe o apoio pedagógico. As instituições, elas têm várias ações que estão dentro do âmbito de apoio pedagógico, né? O que a gente faz de atendimento individual, de oficinas, é apoio pedagógico, os cursos voltados para conteúdos específicos ou as tutorias, também pode ser considerado apoio pedagógico. Muitas instituições consideram a monitoria, por exemplo, um apoio pedagógico, e é também. Então, o apoio pedagógico, ele tem essa característica mais ampla do que a orientação educacional. Mas, por conta dos nossos concursos e do nome dos serviços, a gente colocou essas duas nomenclaturas para que atendesse a todo mundo, né, ou um setor de apoio pedagógico ou de orientação educacional. Eu vou passar agora a fala para a Marilda. A Marilda é doutora em psicologia educacional pela Unicamp, mestre em psicologia pela Universidade de São Francisco, possui licenciatura e graduação em psicologia e em pedagogia, e ela atua como orientadora educacional no SAI, como eu havia dito, desde 2014. Eu aproveito para fazer um agradecimento especial ao SAI, à Unicamp. Eu acho que quem é aqui da região, aqui São Paulo, Sudeste, quando procura sobre ações de apoio pedagógico no ensino superior, acaba tendo contato com o trabalho que elas fazem lá na Unicamp. É um serviço que já existe desde a década de 70, então é uma exceção para o que a gente vê no Brasil, principalmente nas universidades federais, que a gente não tem serviços antigos. A gente tem, por exemplo, em Santa Maria, na Federal de Santa Maria, também um serviço mais antigo. Então, obrigada por participar, Marilda, e obrigada pela disponibilidade de vocês, sempre que a gente corre lá pedindo ajuda. Boa tarde a todos, boa tarde, Michele. Quem agradece o convite sou eu, né? Eu acho que esse espaço é sempre um espaço bastante enriquecedor para que a gente possa trocar aí experiências, reflexões e possamos aí juntos fazer o melhor possível, né? Eu peço desculpas para vocês, eu tive algumas quedas de internet, acabei chegando agora, perdi uma parte da fala do Carlos, mas qualquer coisa vocês me atualizem. Então, deixa eu só me organizar aqui, projetar o slide para vocês. Vocês estão vendo? Vocês me ouvem bem? Eu não consigo mais acessar o chat agora. Ouvindo bem, Marilda. Tudo certo aí, Michele? Sua tela que ainda não apareceu para a gente.
Ah, então tá bom. Então vamos lá, né? Conforme a Michelle já deve estar dando algum sinal de aparecer. Não. Não? Agora sim. Agora foi. Está indo agora. Demora um tantinho para chegar até Minas. Muito bem, então, dando continuidade, né, aqui a minha fala, a Michelle já fez aí as apresentações. Eu sou a Marilda, trabalho no Serviço de Apoio ao Estudante da Unicamp, especificamente aí no setor de orientação educacional. Então, acho que é importante contar um pouquinho para vocês do lugar que eu falo, né? A Unicamp, ela é uma universidade estadual, desde a década de 60, o ano que ela foi fundada foi o ano de 1966. Temos hoje mais de 60 cursos de graduação, mais de 150 cursos de pós-graduação, distribuídos aí em diferentes áreas do conhecimento, né? Cursos da área de humanas, exatas, biológicas, artes, cursos de formação geral, como Profis, e diversos cursos de mestrado, doutorado, cursos de extensão, especialização, né? Então, temos aí um contingente de mais de 33 mil alunos ao todo, né? Considerando aí todas essas possibilidades de formação. Não sei se todos sabem, né, mas a Unicamp ela está localizada em 3 campos diferentes. Nós temos o campus de Campinas, que é o campus maior, temos um campus de Limeira, que é um campus mais recente, e temos também o campus de Piracicaba, que é onde tem somente um curso, que é o curso de odontologia. Então, o órgão do qual eu faço parte é o SAI, é o Serviço de Apoio ao Estudante, é um órgão ligado diretamente à Pró-Reitoria de Graduação, e neste órgão nós temos diversos serviços. Temos o Serviço de Orientação Educacional, do qual eu faço parte, que aí eu vou falar com mais detalhes para vocês. Temos também um serviço, um setor de serviço social, composto aí por 7 assistentes sociais que atuam tanto no campus de Campinas quanto no campus de Limeira e Piracicaba. E esse serviço social, eles acabam gerenciando aí as bolsas de permanência, além de acompanhamento social do aluno. Temos também o serviço de orientação jurídica, no qual é um advogado que trabalha nas possibilidades de orientação das mais diversas formas para os estudantes, desde contrato de aluguel, para moradia, ou dúvidas em relação a algum tipo de contrato, né, algum outro tipo de problema que ele possa estar enfrentando. Temos um setor de apoio, assessoria artística, que é o aluno artista, que desenvolve várias atividades relacionadas a artes no campus e que tem aí a participação dos alunos da universidade. E temos também uma área administrativa que nos ajuda a dar andamento a todas essas atividades. Além de uma área de estágio, também responsável por todos os estágios da universidade e que faz aí a interface da universidade com as empresas também. Atualmente, a equipe da orientação educacional, ela é composta por 2 pedagogas e 2 psicólogas, né? No caso, sou eu e a Maria José, psicólogas, e a Adriane e a Juliana, que são pedagogas, né? A Adriane é a supervisora
do setor. Ambas estão de licença maternidade, né? Então, atualmente, nossa equipe está com 50% aí da nossa força de trabalho, mas firmes aí no nosso propósito, né? Então, em termos de organização e de formato, estrutura, né, do qual estamos inseridos, esse é um pouco do retrato para vocês conhecerem. Tá? Bom, o que a gente faz lá na orientação educacional? Houve uma mudança em relação à orientação educacional em meados de 2011. Entre 2011 e 2012, começamos, eu não estava lá, né, eu ingressei em 2014, mas historicamente a gente gosta sempre de trazer essa lembrança, porque anterior a esse período, o trabalho ele era bastante voltado para atendimentos individuais, em relação aí às dificuldades dos alunos. E entre meados de 2011 e 2012, houve uma mudança para que, além desses atendimentos individuais, fossem também organizadas atividades coletivas, né, de atendimentos coletivos, o que foi aí uma mudança bastante importante, bastante estratégica, até para poder alcançar o maior número de alunos que tivessem aí alguma necessidade, alguma dificuldade, né, ou mesmo aí um desejo, uma preocupação de aprimoramento, né, não necessariamente configurasse uma dificuldade. E essa mudança, ela permanece até hoje, né, em termos de cultura, das atividades que fazemos, temos essa vertente, digamos assim, né, de atividades individuais e atividades coletivas também. Nossa missão é oferecer assessoria para os estudantes em duas áreas especificamente, né, em duas frentes de trabalho aí que nós chamamos de aprendizagem e carreira, né, ou seja, aspectos relacionados a estratégias de estudo, organização de estudo, motivação ou desmotivação para o estudo, decisões acadêmicas importantes como escolha de disciplinas, troca de curso, organização, planejamento do curso. Eu não sei se isso acontece em todas as outras universidades, né, mas a Unicamp ela tem essa particularidade, né? O aluno é que vai montando as disciplinas. É lógico que existe aí uma sugestão de disciplinas para que ele possa concluir o curso, mas além dessas ele tem a possibilidade aí de estar fazendo outras também. E a outra frente está relacionada ao desenvolvimento de carreira. Então, esse desenvolvimento de carreira a gente chama de atividades que possam preparar os alunos para a inserção no mundo do trabalho, a transição da universidade para o mundo do trabalho, ou ainda dúvidas sobre a escolha do curso, ou para qual curso gostaria de fazer a mudança, ou ainda potencializar o curso que já está realizando. Temos essas duas frentes e uma frente mais recente que ela está ainda em gestação, modo de dizer, mas na verdade ela já nasceu, né, que é um projeto relacionado ao bem-estar, né? Na verdade, é uma parceria que já existia, mas ela tem se fortalecido mais com um outro órgão que lá nós chamamos de SAP, que é o Serviço de Atendimento Psiquiátrico e Psicológico Marilda, para o estudante. Oi? seu áudio está cortando. Está me ouvindo agora? Tá cortando o seu áudio, tá instável. O que eu posso fazer para melhorar? Pior que não tem muito o que fazer, é só esperar, né? A sua imagem travou também. Acho que é você, Michele, que para a maioria parece que está normal aqui. O pessoal está dizendo aqui, pelo menos alguns disseram que está normal.
Michele, você Pode quer seguir, Marilda. Pode posso seguir? continuar, Tá. Maria. Uhum. Tá, mas vocês vão me avisando então, tá? Se cortar novamente, vocês vão me monitorando aí, que eu paro e vejo o que a gente pode fazer. Tá? Então, como eu estava dizendo, né, existe essa parceria mais forte aí com o SAP, que é o Serviço de Apoio Psicológico e Psiquiátrico ao Estudante, que tem aí médicos psiquiatras e psicólogos que atendem e que fazem um serviço mais voltado para a questão da saúde mental. Então, frente a essas diferentes temáticas de atuação, o que desenvolvemos? Desenvolvemos oficinas, e aí entram as atividades coletivas, de diferentes temáticas, desde como estudar agora que estou na universidade, ansiedade frente às provas, escrita como possibilidade de autorregulação da aprendizagem, currículo, entrevista, dinâmicas, que são aí ferramentas utilizadas pelo mundo do trabalho para a inserção aí dos alunos. Então, essas são algumas das oficinas que realizamos, né, e realizávamos assim presencialmente. Palestras temáticas com professores, pesquisadores de diferentes temáticas dentro aí da perspectiva de aprendizagem e carreira. E tínhamos e temos, né, ainda duas disciplinas, são disciplinas uma eletiva, né, a outra obrigatória, uma disciplina chamada AM064, que é uma disciplina de AM significa atividades multidisciplinares, e é uma disciplina que convalida aí 4 créditos para os alunos, e é uma disciplina que tem como objetivo ajudar o estudante no seu processo de autorregulação da aprendizagem. Não é uma disciplina técnica, é uma disciplina que desenvolve diferentes atividades reflexivas em sala de aula, que o Carlos e a Michele conhecem bem, inclusive. Os alunos fazem atividades pelo Moodle, parte da carga horária eram atividades, então, já pelo sistema remoto, e que eles recebem feedbacks dessas atividades semanalmente. Temos atividades de pesquisa, porque o SAI ele também tem uma parceria com o grupo de pesquisa PES, que é Psicologia no Ensino Superior da Faculdade de Educação. Então, são atividades combinadas, digamos assim, né? A gente pesquisa, a gente estuda, a gente convalida, e essas pesquisas, elas fundamentam as nossas práticas. E os atendimentos individuais feitos aí por procura espontânea das pessoas que conheciam o serviço, ou atendimentos que eram encaminhados pelo serviço social, por professores, pelo próprio SAP, ou pela própria indicação de alunos que passaram por esses atendimentos e recomendavam aí para os seus colegas. Então, isso é um pouco do que é o nosso dia a dia lá no SAI, antes da pandemia, né? E aí, em meados de março, todos nós fomos, de certa forma, surpreendidos com a suspensão das atividades presenciais. Isso aconteceu dia 13 de março, acho que a Unicamp foi uma das instituições que acabou dando o primeiro passo nessa direção de suspensão das atividades presenciais, e nós tivemos aí que nos reinventar, né, tentarmos dar andamento nas atividades que já eram realizadas para poder acompanhar. Então, a universidade optou por manter as atividades via modo remoto. Então, lá na Unicamp tem um outro órgão que se chama EA2, que é Espaço de Apoio ao Ensino e Aprendizagem, que então é um serviço direcionado aos docentes na questão da formação. Então, esse órgão, ele acabou criando aí diversas ferramentas de apoio aos professores que pudessem manter aí as suas atividades via as diferentes ferramentas, né? O próprio Moodle, Google Meet, Zoom. Então, essas eram algumas das ferramentas que foram usadas, né? E depois, se vocês quiserem conhecer um pouco também, o site é aberto, tanto do SAI quanto do EA2, vocês podem visitá-los para conhecer melhor esse trabalho.
Então, quando teve essa decisão de suspensão das atividades, parte da equipe do SAI permaneceu trabalhando presencialmente, outra parte via remoto, até que alguns dias depois todos acabaram indo para o trabalho remoto. O que nós fizemos diante disso? Acho que primeiro a própria necessidade de adaptação, né? Então, tentar conciliar, e aí eu estou falando mais de mim também, né? Tentar conciliar a vida profissional com a vida doméstica, nem sempre é uma tarefa muito fácil, né? Mas agora, passado mais de 100 dias, a gente já está mais adaptado. Mas naquele primeiro momento, nós criamos um material específico chamado Como Estudar Agora, que não estou mais presencialmente na universidade. Esse material depois eu posso enviar para vocês também, para vocês conhecerem, que é um material que foi enviado, distribuído aí para os alunos, oferecendo algumas dicas mais pontuais desse momento para o estudo remoto, né, em termos de organização, em termos de escolha de disciplinas, principalmente, porque várias decisões foram tomadas em função disso também, né? Então, ou seja, os alunos ainda podem fazer o trancamento de algumas disciplinas, o semestre ele teve um prolongamento, então, na Unicamp, o primeiro semestre de 2020 vai até dia 31 de agosto, então é um semestre praticamente interminável, né? Algumas disciplinas terminam antes, por conta aí da sua organização, por conta do seu conteúdo. Algumas disciplinas que elas tinham uma função mais prática, elas acabaram sendo canceladas aí no meio do caminho. E seguimos dessa forma, né, tentando também manter a disciplina AM064, como eu mencionei, no modo Moodle. Então, nós tivemos que preparar os materiais, fazer as adaptações, manter aí reuniões semanais com os alunos para esclarecimento de dúvidas, encaminhamentos, orientações. Mantemos os atendimentos individuais para alunos que já estavam sendo orientados, ou mesmo alunos que chegaram para orientação, e esses atendimentos foram conduzidos via o Google Meet, ou se eram questões mais pontuais, fomos respondendo e-mails, ou até WhatsApp, e principalmente pelo Hangout. Essas foram né, e têm sido as nossas principais ferramentas. As palestras que antes fazíamos presencialmente no projeto chamado Saiba Mais, elas continuaram sendo palestras, né? Só que agora a gente chama de webinars. Então organizamos aí 3 webinars referentes à carreira, sendo utilizada a ferramenta Google Meet. Gravamos, está disponível também no Facebook da orientação do SAI. E amanhã teremos outra, inclusive, falando sobre trabalho coletivo nesse período de isolamento social. Então, essas palestras, anteriormente, elas eram gravadas e disponibilizadas, e agora, com o uso dessa ferramenta, isso acabou facilitando também. Então, nós também gravamos e disponibilizamos no Facebook. Uma constatação importante desses eventos é que aumentou muito o número de participantes. Então, o último que nós fizemos, por exemplo, que foi sobre, a gente chama de psicologia positiva, né, mas tinha uma temática sobre falar sobre características pessoais positivas que podem ajudar no enfrentamento da pandemia. Nesse último webinar, nós tivemos, então, mais de 200 pessoas participando. E presencialmente já fazia algum tempo que a gente não tinha esse público. A gente até comentou que acho que a gente não volta mais para o presencial, né? A não ser que seja uma situação muito específica, mas, de certa forma, essa experiência, essa atividade funcionou muito bem, né? Primeiro porque tem a facilidade de acesso, tem a possibilidade de você ter contato com as pessoas naquele espaço, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Então, tivemos aí
um retorno bastante interessante nessa atividade. E, por um lado, né, de ter sido assim, algumas adaptações, acho que esse acho que foi um efeito bastante positivo desse tipo de experiência. Fizemos também algumas lives temáticas, tanto em sala de aula, dentro de alguma disciplina específica, como fora da sala de aula. Então, alguns professores que já tinham feito contato, já conheciam um pouco do nosso trabalho, a gente fez lá uma participação, falando um pouco sobre esse processo de como estudar agora que não estou na universidade. Então, foi bem interessante também esse tipo de atividade. Então, isso tem sido um pouco da nossa rotina, que tudo indica também que vai continuar aí por algum tempo. Projetos, eu acho que o primeiro projeto é continuar o que a gente já estava fazendo, mas nós temos aí uma perspectiva de continuar tanto aprimorando quanto produzindo novos materiais temáticos, né? Então, aquilo que a gente fazia em oficinas, nós temos aí uma perspectiva de tentar produzir algum material e disponibilizar esse material para os alunos. Desafios em relação a esse momento, né? Eu considero aí as incertezas que todos nós temos pela frente, né? Isso dá aí uma certa insegurança, mas a gente segue aí resiliente. Acho que o prolongamento da suspensão das atividades presenciais também acaba sendo bastante desafiador, né? Alguns alunos estão com dúvidas sobre que disciplinas escolher, o que fazer em relação ao próximo semestre. Então, eu acho que isso tem sido bastante desafiador. A diversidade discente, por um lado, também ela é desafiadora. Então, por exemplo, um público dos estudantes indígenas, e eles estavam bastante preocupados com os parentes que estavam na região norte, que eles estavam adoecidos por conta aí do Covid. Então, eles estavam bastante ansiosos, com muitas dúvidas sobre permanecer em Campinas ou não. Domínio das tecnologias, acho que agora a gente já está mais familiarizado, mas acho que sempre tem coisas novas e sempre dá para aprimorar. Essa semana mesmo eu recebi pelo WhatsApp aí uma lista de o que você pode usar no Google Meet, né? Tem uma série de dicas lá bem legais, né? Então acho que a gente tem esse desafio aí para poder dominar um pouco mais essas tecnologias. E, por fim, conciliar aí o ambiente profissional e doméstico, que eles estão meio que misturados, né? E, principalmente para quem tem criança em casa, não tem sido uma tarefa fácil. E só gostaria de acrescentar também que o webinars que temos promovido foi bastante positivo, mas a gente parece concorrer agora com muita coisa, né? Porque está acontecendo muito o webinar. Então, acho que esse também acaba sendo um desafio para não sufocar as pessoas. É lógico que elas têm a questão da escolha, né, daquilo que é mais interessante para cada uma, mas tem havido aí muitas coisas acontecendo que, por um lado, é positivo, né, mas, por outro, existe aí uma certa sobrecarga. E eu deixo aqui o meu contato e uma divulgação aqui da nossa página no Facebook para vocês navegarem, conhecer um pouco mais do trabalho que realizamos. Ok? Então, muito obrigada. Não sei se deu para ouvir tudo. Obrigada, Marilda. O SAI na Unicamp, ele tem uma característica bastante positiva, que é um serviço já bastante conhecido pelos estudantes. A AM, que é essa disciplina de oficinas de autorregulação da aprendizagem, tem uma procura bem grande todos os semestres, né? Elas têm tentado oferecer um número maior de turmas, mas, em geral, a demanda é maior do que o que o SAI pode atender.
E esse é um desafio para muitos de nós, né, nas universidades federais e nos institutos federais, que é a legitimação desses serviços, das ações que a gente faz, e um pouco que a gente pode fazer, na verdade, uma coisa muito importante, eu acho, que a gente tem alguma dificuldade, é divulgar, é aumentar o nosso alcance entre os alunos, é ter com quem dialogar na instituição. Eu já conversei com vários pedagogos que se sentem bastante isolados dentro da própria instituição, porque muitas vezes são o único pedagogo ou a única pedagoga na instituição e que faz aquele serviço, e fica se sentindo bastante isolado, né, bem difícil. Então, eu acho que esses momentos, como que a gente está tendo aqui, ou os momentos no IGTs do Fonaprace, ou eventos em que a gente possa conversar, são muito importantes. Eu estava conversando com o Carlos antes da atividade, ele está bastante animado para criar um grupo de estudos. Então, a gente poderia, até ao final da atividade, conversar sobre isso aqui, para ver quem teria interesse, como a gente faria isso, ou um grupo no Telegram para a gente conversar, né, que dá para adicionar várias pessoas. Mas, Marilda, muito obrigada pela sua fala, pelo trabalho que vocês fazem aí, por compartilhar materiais, ideias e orientar a gente em muita coisa. Obrigada também à professora Sueli Polidoro, que trabalha bem de perto com vocês lá, que é a professora responsável pela disciplina, minha orientadora. Obrigada por vocês sempre estarem disponíveis. E agora, a última fala é da Luciana Caretti, da Unifei, que vai apresentar. A Unifei está com atividades remotas, né, então ela vai poder falar um pouquinho para a gente como que os alunos estão nesse momento, como que foi a reação. E aí, quem quiser ir colocando perguntas no chat, que não quiser depois falar no áudio, já pode ir colocando, que eu já vou fazendo uma lista aqui com perguntas, e aí a hora que a Luciana terminar, eu já vou passando as perguntas. Só coloca assim, que a pergunta é para o Carlos, é para a Marilda, é para a Luciana, para ficar, ou é para os três, para ficar fácil para eu encaminhar, tá? Então, enquanto a Luciana vai falando, quem quiser já ir colocando as perguntas, fique à vontade. Se quiser depois abrir o áudio e fazer diretamente, também pode ser. Luciana, fica à vontade. Gente, eu vou compartilhar com vocês aqui. Oi? Foi, Luciana, está aparecendo. Então, tá bom. Bom, então, boa tarde, agora acho que já boa noite, né, a todas e a todos. Eu quero agradecer a Michele pelo convite, agradecer também todo mundo que está aqui acompanhando a gente. A Michele me apresentou, eu sou pedagoga aqui na Unifei, no campus de Itajubá. A gente tem um outro campus que fica na cidade de Itabira. Lá eles têm um núcleo pedagógico, então eles têm outras ações, né? Eu vou falar do nosso contexto aqui de Itajubá. Itajubá fica no sul de Minas Gerais, Itabira já fica mais distante daqui, fica mais ou menos a uns 100 quilômetros a leste de Belo Horizonte. E aqui em Itajubá, a gente tem 25 cursos de graduação. Como a Michele disse, na maior parte cursos de exatas, né, engenharias, mas também temos licenciaturas, temos 4 cursos de licenciatura aqui. E temos o curso EAD, que é de licenciatura em Física também. Eu vou falar um pouco para vocês hoje, né, de como está a situação, né, o andamento das atividades acadêmicas aqui na Unifei, nesse período de suspensão de atividades presenciais, e também vou falar um pouco como que vem se estruturando o apoio pedagógico na diretoria de assuntos estudantis, que é onde eu estou lotada. E essa diretoria ela faz parte da pró-reitoria de graduação.
Nesse momento, a gente está em RTE, que é um regime de tratamento excepcional. Esse regime ele é previsto na norma de graduação para casos de excepcionalidade, e foi a maneira que a gente encontrou, né? Nós adotamos esse regime para dar continuidade nas atividades acadêmicas que foram suspensas no dia 17 de março, né, por conta da pandemia. Esse regime ele se iniciou no dia 6 de abril, então, desde então, estamos em RTE. Depois da decisão do CEPEAD, né, do conselho que implementou esse regime, os estudantes que estavam impossibilitados de participar das atividades remotas, eles encaminharam à PRG uma autodeclaração, indicando os motivos dessa impossibilidade. E os que mais apareceram foram dificuldades de acesso à internet, a falta de equipamentos, problemas de saúde e também problemas socioeconômicos. Então, aí veio uma primeira etapa de um programa de apoio aos estudantes no regime remoto. Para auxiliá-los, né, a gente implementou esse programa e, no primeiro momento, foi para quem entregou essa autodeclaração. Então, foram disponibilizados 2 tipos de auxílio, que é o acesso à internet em caráter emergencial. Ele é um auxílio mensal, no valor de R$ 60 até o fim do RTE, e também o empréstimo de notebooks. Esses computadores eles foram encaminhados pelos correios para a casa dos estudantes, né, para onde os estudantes estavam, ou então, no caso de serem da cidade, eles puderam retirar na própria universidade, tanto aqui quanto em Itabira. A segunda etapa desse programa de apoio, ela foi destinada aos estudantes de graduação que já estavam participando do RTE, e nesse momento também aos estudantes de pós-graduação que apresentam vulnerabilidade socioeconômica ou precariedade no acesso aos equipamentos ou à internet, e ele foi novamente oferecido nas 2 modalidades anteriores, que é o acesso à internet em caráter emergencial e o empréstimo de notebook. Então, aqui na Unifei, desde o dia 6 de abril, os estudantes estão com atividades remotas, e as disciplinas do primeiro semestre, elas já vão encerrar as atividades agora no dia 11 de julho. Depois tem o período das provas substitutivas, e o segundo semestre está previsto para começar no dia 17 de agosto também, de maneira remota. As disciplinas de laboratório e os estágios não ocorreram, então vão ficar com outro momento. Teve, né, depois com a portaria do MEC, então estão sendo estudadas as possibilidades, mas nesse momento eles ainda não aconteceram. E foi criado aqui na Unifei grupos de trabalho, né, formados por diretores de institutos, professores, técnicos e estudantes, que estão analisando as possibilidades de retorno das atividades de forma híbrida ou presencial. Mas a gente ainda não sabe quando isso vai ser possível, né? Por enquanto, continua de maneira remota. E se alguém tiver mais interesse, né, interesse em mais informações sobre o RTE, como ele foi implementado aqui na Unifei, na página da PRG, que é a Pró-Reitoria de Graduação, lá tem todas as resoluções, tem perguntas frequentes, os editais também. E lá também tem os resultados de uma pesquisa que foi feita com os estudantes e com os professores sobre esse regime. É bem interessante, então se alguém quiser dar uma olhada, só acessar a página da PRG, que fica, né, no site da Unifei, unifei.edu.br, e lá vocês vão encontrar mais informações também. Bom, agora o apoio pedagógico. Eu estou aqui na Unifei há 3 anos, e quando eu cheguei, esse serviço não existia. Então, eu vim a minha experiência era toda na educação infantil, aí eu cheguei aqui para trabalhar com apoio pedagógico no ensino superior. O que é isso, né? E aí fui procurando onde encontrar apoio para mim, né, para lidar com apoio pedagógico. E a Michele, conheci a Michele, então, desde então, ela me inspira muito e me ensinou muito, aprendi muito, conheci muita coisa por meio da Michele. A gente tem um grupo também de pedagogas que sempre traz aí
experiências, a gente troca muitas reflexões sobre isso. Então, isso me ajudou, assim, foi a base do meu trabalho, de como ele é hoje, né? Então, assim, são 3 anos, mas ele está em construção, são muitas tentativas, e aí a gente, alguma coisa dá certo, nossa, vamos continuar, aí quando não dá muito certo, vamos ver por que isso aconteceu, e ver de que maneira a gente pode melhorar. A gente sempre tenta pesquisar com os estudantes quais os melhores horários para fazer as atividades, o que eles pensam, né, o que eles consideram que seria melhor para esse apoio. Então, a gente está nesse processo. Eu acredito também que é um processo bem válido, né, considerando que é um serviço novo, né, aqui na UNITEI. Mas, no momento, a gente atua em 2 frentes principais. São os atendimentos individuais e as ações coletivas. Os atendimentos individuais, eles ocorrem por procura espontânea ou quando o estudante é encaminhado por outro setor. As ações coletivas, nós temos 2 projetos que estavam vigentes até então, né, até a pandemia chegar e revirar bastante as coisas. Esses 2 projetos são desenvolvidos em parceria com o Serviço de Psicologia, que aqui fica em outra pró-reitoria. Então, um deles é o Longe de Casa, que é destinado aos estudantes ingressantes. Ele acontece durante o 1º semestre. A gente promove encontros que abordam temas pertinentes a esse momento de chegada na universidade, né, e todas as mudanças que isso traz para a vida do estudante. O outro projeto é o Oficinas Temáticas, que é aberto a toda a comunidade acadêmica, também a comunidade externa. A gente faz uma pesquisa em cada um dos 7 institutos aqui da UNITEI, para saber qual temática que os estudantes daquele instituto gostariam que fosse abordado em uma oficina, uma palestra. Então, aí a gente faz a votação e a temática que ganha vai ser, que vai ser envolvida, né? Geralmente, a gente convida profissionais especializados na área, né, cada tema, e a participação dos estudantes nessas oficinas ela é bem expressiva. Então, a gente viu que é um negócio que deu certo, que a gente vai continuar, né? Eles já conhecem o projeto já é conhecido na universidade. Eu queria falar para vocês também de uma pesquisa que a DAI está realizando sobre as necessidades dos estudantes, e essa pesquisa ela vai subsidiar a construção do Plano de Assistência Estudantil para 2021. Todo ano ela acontece, mas nessa edição a gente inseriu perguntas sobre apoio pedagógico, né? Sobre quais possibilidades de apoio os estudantes consideram mais adequadas, isso até vai estruturar, né, nossas ações futuras, para pensar em outros formatos, enfim. A pesquisa está aberta até o dia 30, então a gente ainda não tem os resultados, mas eu acho que eles vão ser bem importantes para esse planejamento. E com relação, né, à situação desses projetos, enfim, da nossa atuação, agora nesse momento de atividades presenciais suspensas. A primeira coisa que a gente fez foi produzir um material de apoio com estratégias de aprendizagem, um conteúdo mais relacionado ao estudo remoto, e disponibilizar esse material para os estudantes, né? Sempre aproveitando essas oportunidades para divulgar a possibilidade do atendimento remoto. E esses materiais eles estão disponíveis na página do SEDUC, que é o Centro de Educação aqui da UNITEI. Eles também têm bastante material que eles promovem ações de formação de professores, então lá tem bastante coisa, muitos tutoriais, se vocês tiverem interesse, eu acho que é bem legal dar uma olhada lá na página. Eu também pretendo deixar esses materiais disponíveis na página da DAI, mas eu estou aprendendo como é que faz isso. Eu já tenho o acesso para a página e agora eu estou assistindo os tutoriais para ver como é que eu coloco lá os materiais, documentos, figuras, tudo isso estou aprendendo. Então, logo vai estar disponível lá também. Então, o atendimento individual, né, ele continuou, e eu percebi que
a demanda, ela sempre aumenta quando a gente divulga esse atendimento. Então, assim, sai um material, né, e lá com a possibilidade de, olha, se tiverem alguma dúvida, né, se necessitar de apoio, escreva para a gente, aí chove a solicitação, depois dá uma acalmada, mas assim também no presencial. Quando a gente faz alguma ação, sim, um encontro, fala desses atendimentos, aí tem bastante procura, depois acalma. Então, assim, o fluxo tem sido esse. Nesse momento, a grande maioria das solicitações que chegaram, né, nesses atendimentos foi referente à necessidade de apoio para a organização dos estudos e do tempo. Mas isso também não é diferente do presencial, porque eu acho que agora, como, né, a rotina mudou completamente, a realidade nova, isso ficou um pouco mais latente, mas no presencial também essa é a demanda que mais aparece. Os projetos, o Longe de Casa, né, que eu falei para vocês, ele ocorre no primeiro semestre. Os encontros presenciais já estavam agendados, mas eles foram cancelados e a gente não conseguiu realizar eles de maneira remota. Oficinas temáticas que ocorrem ao longo do ano, é bem provável que ele aconteça de maneira remota no próximo semestre. Ele tem uma oficina por mês, e como ele acontece em parceria com outro setor, então a gente ainda está vendo como vai ser essa possibilidade, né? Mas vai acontecer. Agora, uma possibilidade nova que surgiu, que eu vou colocar em prática, são as oficinas online sobre estratégia de aprendizagem. Então, elas ainda estão em fase de planejamento, mas pretendo fazer em 3 ou 4 encontros virtuais, né, para abordar assuntos relacionados aos estudos, como organização do tempo, estabelecimento de objetivos, procrastinação, hábitos de estudo, enfim, essas temáticas. Uma outra ação que vai acontecer, né, ia acontecer agora no primeiro semestre, é a oficina de autorregulação da aprendizagem. Essa oficina, ela está inserida numa disciplina de primeiro ano, de primeiro período de um curso de graduação aqui da UNFPI. A coordenação desse curso nos procurou, eu e a Cibele, que é a pedagoga da PLG, solicitando apoio, especialmente pensando nos ingressantes. Isso foi no fim do ano passado, meados do ano passado. Então, a gente planejou 4 encontros, utilizando as cartas do Gervásio, né? O livro de cartas do Gervásio Sumbiro. Mas ele foi interrompido por conta da suspensão das aulas presenciais, né? Com esse replanejamento das disciplinas, a gente não conseguiu fazer os encontros. Só que agora, esse coordenador procurou a gente de novo e a gente está replanejando as atividades para o segundo semestre. Então, nesse momento, a gente está aplicando um questionário para saber das principais dificuldades que os estudantes estão enfrentando agora, nesse período de RPE, e a partir daí a gente vai colocar em prática essas oficinas no segundo semestre. E a gente já tem mais um curso interessado em desenvolver esse projeto. Então, já vão ser 2 cursos aí com o primeiro ano, né, que a gente vai conseguir abordar essas questões com os estudantes. Gente, é isso. Eu acho que eu falei um pouco rápido, mas, enfim, a gente está navegando e construindo barco ao mesmo tempo, né? Então, assim, é um contexto de trabalho novo, e aí a gente vai experimentando, muitas ideias vão surgindo no caminho, a gente aprende com outras experiências e isso que a gente está fazendo aqui hoje é muito importante. A gente não sabe quanto tempo isso vai durar, né? Mas eu acredito que a gente pode aprender, e a gente tem aprendido, né, novas maneiras de trabalhar por toda essa experiência que a gente vem tendo. Então, muito obrigada e se quiserem, né, fazer questões, eu estou à disposição. Obrigada, Luciana. Eu acho bem interessante o contexto da Unifei, porque é uma universidade com um perfil já bem da área de exatas, né, e para gente que trabalha com áreas, com as diversas áreas, eu imagino os desafios que a Luciana
enfrenta lá trabalhando com cursos só da área de exatas, né, docentes mais das áreas duras, e etc. E agora, então, para abrir para a gente conversar, para as perguntas, para os diálogos, eu queria fazer uma pergunta para o Carlos, para a Marilda e para a Luciana, e queria que vocês que estão assistindo, que trabalham também com apoio pedagógico ou orientação educacional, dependendo do nome que tem os serviços de vocês, que respondessem no chat para a gente ter uma ideia de qual a percepção de vocês. Eu queria saber qual ou quais os maiores desafios que vocês percebem até agora, com a experiência profissional de vocês, de atuar no apoio pedagógico, na orientação educacional, e se esses desafios mudaram com a suspensão das atividades presenciais. 2 minutos, Carlos. Então, não conta ainda, deixa eu só fazer um último agradecimento. A professora Rosana até saiu, a Sueli estava aqui, mas eu acho que tem alguns agradecimentos que valem a pena, assim, porque na minha apresentação eu tentei, talvez, propor alguma estruturação do que pode ser o apoio pedagógico, mas isso também tem muito a ver aos vários colegas que eu fui vendo aqui que me receberam nos seus serviços e que eu fui visitando. Eu citei bastante a Unicamp, a Marilda, a Adri, porque a Marilda estava com a gente, mas eu pude visitar várias universidades federais ao longo da pesquisa, do doutorado, então, assim, muito talvez do que eu estava falando, principalmente no começo, tem a ver com as experiências de vários colegas, então acho que vale a pena destacar, porque não é só um agradecimento formal, porque eu, a Michele, talvez outros colegas, a gente está nesse esforço de tentar entender, e aí pode começar a contar meu tempo, que agora é em relação à pergunta. Porque eu acho que o maior desafio para quem trabalha com apoio pedagógico é a falta de referências, é de você tentar entender o que é o apoio pedagógico e aonde você busca as referências. E aí, para mim, a coisa mais interessante foi poder ter compartilhado e trocado experiências com vários serviços, começando, de fato, pela Unicamp, que acho que talvez seja a referência para a gente aqui de São Paulo, para a região do Sudeste mais importante, mas o fato de poder, porque se você busca um material do ponto de vista bibliográfico, etc., vai ser difícil a gente achar algo do apoio pedagógico que é exatamente o que a gente tem na instituição. Então, a gente tem que ir montando e fazendo isso. E aí, acho que poder ter visto com os próprios olhos nas universidades como que faz, porque a gente no dia a dia às vezes não tem nem tempo de escrever, né, de poder ir lá e compartilhar, ou de ter um material, porque uma coisa é você ver o PowerPoint que eu fiz, uma coisa é você ver como eu construí aquele PowerPoint e o que é que eu quero fazer com os estudantes naquela atividade, tipo um passo a passo de uma oficina, isso a gente tem poucas referências. Então, respondendo a pergunta da Michelle, acho que o maior desafio, pensando em termos de apoio pedagógico, é a falta de referências. Eu vou deixar a propaganda para a Michelle fazer, aí, que também faz um pouco de esforço do doutorado para falar do livro, que a gente tentou reunir várias dessas experiências, mas eu vou deixar para ela, e vou me manter nos meus 2 minutos, que, sinceramente, minha opinião, eu acho que não mudou nada com o ensino remoto ou não, pensando que, para mim, o maior desafio é a falta de referências, assim. Acho que a gente tem aí um momento de se adequar às tecnologias, mas isso faz parte da história da humanidade. Toda vez que a gente tem novas tecnologias, a gente vai incorporando as tecnologias. Se a gente achar que a tecnologia é a finalidade, a gente vai esbarrar e vai dizer que o desafio do apoio pedagógico é as tecnologias, é o fazer virtual, seja ao vivo, live, Instagram, Meet, etc. Se a gente entender que isso é um meio para a gente alcançar, acho que a gente vai ficar com o nosso desafio, que continua sendo a gente ter poucas referências para pensar em como a gente faz o apoio pedagógico. E aí acho que a gente, pelo menos das instituições federais, tem um pouco essa coisa de estar vinculado ao PNAES, à assistência estudantil. Então, a gente tem um pé aí que talvez fuja um pouco da tradição mais da orientação educacional, que vem da psicologia, a gente acaba inserindo nas nossas atividades outras discussões. Então, é isso. Eu acho que o maior desafio é a falta de referências para a gente dessa área, e não vejo diferenças entre esse desafio do ponto de vista aí
da pandemia. Pelo contrário, eu vejo que agora a gente está tendo oportunidades que a gente não tinha, visto o que a gente está fazendo hoje. Há 6 meses atrás, por exemplo, acho que ninguém imaginaria que a gente ia estar conseguindo reunir alguns colegas, independente de serem pedagogos, psicólogos, técnicos, gestores, professores, está tendo essa oportunidade de fazer. Seria mais legal a gente estar junto? Provavelmente seria mais legal. Mas isso aconteceria? Não, não aconteceria. Então, eu vejo, do ponto de vista do momento, acho que não vejo diferença. É isso. 2 minutos, hein, Michelle? Bom, posso continuar, então, respondendo a sua questão, Michelle. Eu acho que, para mim, o maior desafio é ajudar o aluno a alcançar o seu objetivo acadêmico. Então, seja concluir o curso dentro do tempo que ele se propôs, né? Ou mesmo que ele precise de mais tempo para isso, mas acho que o meu maior desafio é esse, ajudar o aluno, de alguma forma, a concluir o seu objetivo acadêmico, e que muitas vezes só essa ajuda ela não é suficiente, né? Muitas vezes é necessário alguma mudança institucional, né? Ou às vezes é necessário que o aluno tenha tido algum pré-conhecimento para que ele continue avançando na disciplina. Então, acho que isso tem, antes da pandemia, né? Para mim, sempre pensei nesse desafio, em mudanças institucionais que nem sempre a gente consegue alterar a curto prazo. E que eu acho que após a pandemia elas permanecem, mas eu tenho percebido que com alguma flexibilidade, né? Então, os alunos, eles têm, dos poucos, né? Não dá nem para conversar com todo mundo, né? Mas dos poucos que a gente acompanhou aí na disciplina da EME, né, ou mesmo alguns atendimentos individuais, é uma questão que eu coloquei, vocês participaram da avaliação do curso? Né? Como que foi o que vocês perceberam de mudança após essa avaliação do curso? Né? Então, alguns relataram alguma flexibilidade em termos de envio de atividades, de algum tipo de apoio mais específico docente, né? Então, eu acho que o desafio ainda permanece, e agora com um novo ingrediente, que é essa pandemia que a gente está vivendo. Essa é a minha percepção. Obrigada, Marilda. Lu? O meu maior desafio, como eu comentei com vocês, foi, acho que assim como o Carlos, encontrar referências para esse apoio pedagógico, uma vez que ele não existia aqui na universidade. Existem ações, sim, né, nos institutos de monitoria, de auxílios para congressos, essas coisas, mas o apoio pedagógico, né, que no meu caso foi na assistência estudantil, não existia. E aí eu encontrei, né, a Michelle, que me ajudou bastante, mas a gente não encontra referências para isso, não. Um outro desafio, eu acho que é assim, que a universidade veja, né, o nosso trabalho como importante, assim, que reconheça a importância desse trabalho, né, do quanto isso faz diferença e faz sentido para os estudantes, e assim ter mais espaço, mas isso também acho que com o tempo fui conseguindo superar esse desafio. Acho que seria isso. Obrigada, gente. Eu vou passar para vocês aqui algumas perguntas que o pessoal foi colocando no chat. Deixa eu ver. Michelle, eu fiz um potpourri aqui de umas perguntas que eu fui lendo. Posso tentar responder todas. Vou me manter nos 2 minutos. Tá, deixa eu só falar que tem umas observações e algumas eu acho que foram respondidas já no chat. A Débora fez uma observação: os profissionais que atuam na assistência estudantil foram criando seu modo de trabalho a partir de sua realidade e com os recursos disponíveis. No Fonaprace Regional, tentamos criar algumas diretrizes para as equipes de trabalho, mas não evoluiu.
Eu acho que é essa questão mesmo da falta de referência para o trabalho, né, que o Carlos, a Luciana disseram, até por nós não termos modelos, né, ou serviços já com uma história que possam não servir de receita, mas que pudessem servir de base para o início do serviço. O Fonaprace tem os GTs, mas as instituições, elas são bem diferentes, né, então, até para a criação desses indicadores, o Carlos trabalhou bastante aí no Fonaprace Sudeste para construção de alguns indicadores, mas isso é difícil evoluir, mas eu acho que o que foi construído já é um avanço, né, pensando que nós não tínhamos nada, as discussões e os indicadores construídos para os serviços de apoio e acompanhamento no GT Sudeste, das outras regiões eu não sei como está, foi um avanço. Eu acho que a gente pode compartilhar isso, Carlos, com o pessoal, que depois a gente pode mandar por e-mail para vocês esse material do GT Sudeste. Em termos de número de estudantes atendidos e profissionais, pedagogos e tais, como vocês estão lidando com a estrutura de pessoal para esse atendimento? Foi a Eliana que perguntou, então eu vou falar todos e aí depois vocês respondem. Tem essa pergunta sobre a demanda, né, e a relação profissional e alunos, se vocês conseguem dar conta. O Instagram da Associação Acadêmica que o Carlos falou, ele já postou, né, no site. O João perguntou para a Luciana sobre as atividades em laboratório dos cursos de engenharia. A Lu já tinha dito que não ocorreram. Se tiver alguma outra discussão na Unifei, Luciana, com relação aos laboratórios. A Amanda Mello pediu para a Marilda explicar um pouco melhor sobre a AM, sobre a disciplina. Luciana, Marcilene perguntou se as temáticas das oficinas, elas são pré-definidas para os alunos escolherem ou são abertas? Eu acho que são essas as questões. E o pessoal da UFRJ, da Divisão de Integração Pedagógica, pediu para falar um pouquinho depois sobre as ações que eles têm desenvolvido. Então, depois que eles responderem, o pessoal da divisão está sem nome do profissional, aí vocês podem falar um pouquinho, tá bom? Michele, posso começar? Eu vou precisar sair às 19 horas, eu tenho aula às 19, eu vou já me desculpar antecipadamente com vocês sobre claro, isso. meu amigo. Uhum. Mas, então, a pergunta sobre alunos versus profissionais, na verdade, assim, a gente tem, todos os alunos que nos chegam por encaminhamento, a gente tem conseguido fazer o atendimento. Então, alguns eles precisam só de um atendimento mais pontual e um único atendimento é suficiente, e outros eles precisam de algum acompanhamento mais a longo prazo. Então, a gente tem conseguido atender, mas assim, estamos no limite, literalmente, né? Acho que mais que isso a gente já não consegue mais dar conta de fazer os atendimentos. Essa era uma pergunta. Outra pergunta é sobre a EME, a professora Sueli Polidoro, que é a professora responsável pela disciplina, está presente aqui na sala conosco, inclusive eu vou falar e ela pode ficar à vontade também para complementar. Então, a EME ela é uma disciplina que acontece desde 2013, ela é uma disciplina eletiva de 4 créditos, que são 2 horas presenciais, vou contar antes da pandemia, tá? 2 horas em sala de aula e 2 horas com atividades via Moodle. Então, ela tem como objetivo apoiar o estudante no seu processo de autorregulação da aprendizagem, que é no gerenciamento de aspectos cognitivos, motivacionais, comportamentais e ambientais. Então, ajudá-lo a refletir sobre
mudanças que ele pode realizar pensando no cumprimento do seu objetivo acadêmico. É uma disciplina que tem como fundamentação teórica a teoria social cognitiva, especificamente em autorregulação da aprendizagem, de um autor no seu canto que talvez seja conhecido, mais conhecido, que é Albert Bandura. E, na verdade, tem um material de apoio dessa disciplina, que a Luciana citou, inclusive, que a Michele citou também, que é Cartas do Gervásio ao Seu Umbigo, que é um livro escrito pelo professor Pedro Rosário, que é um professor de Portugal. Esse livro ele foi adaptado para o contexto brasileiro pela professora Sueli Polidoro. Então, o Gervásio ele é um estudante ingressante da universidade, e ele vai escrevendo para si mesmo, né, no caso, é a analogia aí do umbigo, ele vai escrevendo para si mesmo, relatando as dificuldades e os seus enfrentamentos diante do ensino superior, né? Então, são tratadas temáticas de integração ao ensino superior, estabelecimento de objetivos, estratégias de estudo, estratégias de organização, autorregulação da aprendizagem, estudo para a prova, gerenciamento do tempo, ansiedade frente às provas, resolução de problemas. Então, essas são algumas das temáticas que são discutidas por meio das cartas, né? Então, temos, né? Vou falar que temos nessa pessoa, né? Mas tem vários materiais publicados já, inclusive, sobre essa experiência, e a gente pode até indicar para vocês a leitura, né? Tem uma tese de doutorado, duas teses, na verdade, né? Uma que foi mais pela organização das disciplinas, das oficinas, né? E outra pela disciplina, que é da Fernanda Freitas e da Adriane Pelissoni, que é a Adriane do SAI, e alguns artigos também publicados, que vocês podem buscar aí, ter mais referências para poder entender melhor a organização. Mas eu falei que a Michele e o Carlos conheciam bem, porque essa disciplina, né, os alunos eles recebem vários tipos de acompanhamento, né? Tem um acompanhamento em sala de aula, e tem o acompanhamento pelo Moodle, que são atividades que eles realizam de acordo com a temática discutida durante a semana. Então, é uma continuidade da reflexão produzida, e que o que a gente chama de PED, que são estudantes de pós-graduação com um conhecimento específico, né, na área, que acompanham esses alunos também semanalmente, estabelecendo um diálogo, né? E esse diálogo ele é feito por meio do feedback das atividades que os alunos realizam. Então, é um trabalho bastante bonito, né? Bastante importante, que tem trazido resultados bem interessantes aí para os alunos que participam e para nós enquanto profissionais também. Se vocês quiserem complementar alguma coisa, fique à vontade. Marilda, obrigada pela participação. A Marilda já tinha avisado que ela precisaria sair até às 7 horas por conta de um outro compromisso. Então, caso você precise sair antes da gente se falar novamente, muito obrigada por você ter se disponibilizado a participar, ter aceitado o convite e pelas suas contribuições, que são sempre importantes para a gente que trabalha na área. Muito obrigada, abraço. Dá um abraço no Gianluca também. Pode deixar. Eu ficarei por aqui mais uns minutinhos. Obrigada, gente. Carlos, quer falar? Tá, vou tentar resumir tudo numa resposta só, aquelas perguntas. Acho que em relação à proporção de técnicos e profissionais para os estudantes, eu vou falar pelo campus onde eu trabalho, núcleo onde eu trabalho, nós somos 4 profissionais para mais ou menos 2.000 estudantes. Esse número vai variando ao longo do semestre, a gente vai de 1.600 a 2.000 ao longo de um semestre
normal. E eu diria que a divisão, se a gente fosse fazer, é 2.000 estudantes por quatro profissionais, porque no núcleo onde a gente trabalha, a gente não trabalha tanto nessa perspectiva de separar o que é psicológico do que é pedagógico. A gente tem algumas especificidades, por exemplo, os auxílios e as bolsas, mas quando o estudante chega e está procurando um apoio, na verdade, ele nem sabe normalmente que apoio que ele está precisando. Então, a gente recebe ele, atende, e aí depois a gente vê quem é o profissional aí que tem um pouquinho mais de condições de colaborar com ele. E aí nem sempre é por questões tão temáticas. Eu acho que todas as meninas que trabalham comigo, elas, sem dúvidas nenhuma, têm condições de contribuir mais em termos de organização dos estudantes do que eu mesmo. Eu não sou um exemplo de organização sequer para propor para os estudantes fazerem organização. Mas aí a gente trabalha isso um pouco diferente, lá meio que a gente tenta dar um suporte para o outro. Então, em termos métricos, aí eu diria que a gente tem algo entre 500 estudantes para um profissional. Do ponto de vista do atendimento, esse não é o número aí. Eu acho que a gente chega aí, mais ou menos por ano, se a gente pegar os últimos anos, entre 300 e 400 estudantes atendidos. Isso vai variar, porque tem estudante que uma conversa é o suficiente, você resolveu, e vai ter outros que você vai acompanhar para a vida inteira, porque eles se formam, continuam mandando mensagem, você segue a conversa, etc. e tal. Então, é um pouco difícil de ponderar isso. Acho que teve um apontamento de um colega, que eu esqueci o nome, sobre os institutos federais. Acho que isso eu tinha conversado um pouco com a Michelle. De fato, é muito diferente o apoio pedagógico nos institutos federais. E aí a gente até pede desculpa quando a gente propor a atividade, porque a gente estava pensando um pouco na realidade das universidades, e um pouco de que você acha de referências é muito dos institutos federais. Eles talvez sejam o que tem um pouco de material a colaborar, mas aí quando a gente vai pensar dentro da universidade, nem tudo se encaixa na estrutura da universidade, no perfil, no público, mas eu acho que vale a pena também, se a gente for fazer novas conversas aí com outros serviços, também ter a experiência dos institutos federais, porque acho que eles têm uma bagagem, do ponto de vista temporal, mais antigo que da maioria das universidades. Assim, a gente tem serviços pontuais nas universidades, né? E aí, por exemplo, tem a UFRJ, que eu acho que já tem o que contribuir, a gente pode pensar neles, talvez aí para pensar num próximo encontro, etc. Talvez logo, aí, até o final de julho, a gente vai ter aí como uma referência um livro para poder compartilhar com vocês, que a gente organizou e que tem a experiência de uma série de serviços que tentaram transformar aí num capítulo e num artigo, contar um pouco a dinâmica da instituição, nesse sentido do apoio pedagógico, alguns ligados à assistência estudantil, outros às pró-reitorias de graduação, mas acho que a gente vai ter um material em breve aí para poder divulgar, vai ser um material gratuito, totalmente acessível. E aí, acho que o que eu vou deixar para o final, tentar falar, acho que a questão, os docentes não conhecem os serviços, a instituição não reconhece o serviço, e eu diria que uma possibilidade de saída é a gente também se fazer conhecido. E aí, como é que a gente se faz conhecido? Aí eu vou falar muito da minha experiência, de um campus que é relativamente pequeno, mas a gente se faz conhecido se inserindo nos lugares que já existem, e não querendo criar um lugar novo. E, basicamente, a instituição tem uma série aí de colegiados, etc. Então, acho que já faz um bom tempo que eu faço questão de frequentar. Óbvio que em alguns espaços a gente é melhor aceito, em outros espaços a gente não é tão bem aceito, mas, de maneira geral, se você vai lá e pontua uma questão um dia, pontua uma questão no segundo dia, pontua uma questão na terceira reunião, depois de um tempo, de maneira geral, a instituição sabe. Os coordenadores dos cursos sabem que funciona, que tem um serviço, eles podem não entender droga nenhuma do que você faz. Mas, com certeza, quando aparecer uma questão, eles vão te procurar para saber. Eu acho que a minha experiência, o nosso é um núcleo de apoio ao estudante. Mas, durante esse período de quarentena e de isolamento, o meu diálogo se deu, sobretudo, com os professores. Alguns aí em cargo de gestão, até para pensar em documentos, etc. e tal, mas vários professores, mandaram e-mail falando, desculpa, eu sei que, aqui não é um núcleo de apoio ao professor, mas, eu estou com uma dúvida, será que dá para eu pensar isso numa atividade? E eu penso que essa atividade como apoio pedagógico ela é essencial, porque ela é preventiva, seguindo aquela ideia, porque se eu consigo auxiliar o professor a ter uma aula
um pouquinho mais interessante para o estudante, eu possivelmente vou reduzir o número de problemas que, em tese, vão vir depois para o meu próprio serviço. Então, agora, é óbvio que isso não foi assim. Talvez quando eu cheguei, a primeira coisa que eu me perguntei foi que raios faz um pedagogo no ensino superior? O meu concurso nem foi orientador pedagógico, o meu edital era de educação infantil. Eu queria trabalhar numa federal, mas não tenho aptidão para trabalhar com crianças. Aí me falaram, não, você vai trabalhar com os universitários. Eu falei, eu não sei o que é, mas eu vou. E eu passei praticamente um ano sem saber a mínima nada, assim, do que eu tinha que fazer. Eu encontrava referências. Aí fui parar no doutorado, que é onde conheci a Michelle, a professora Sueli, o pessoal da Unicamp, de maneira geral, depois o Fonaprace. E aí eu fui percebendo que uma maneira era de fazer o serviço ser presente aonde a instituição ela já existe. Então, assim, querer criar coisas novas nas nossas instituições super burocratizadas, já cheias de reuniões, etc., não dá. Então, é você ir pontuar. Muitas vezes você vai lá e pontua e não adianta nada. Mas 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, aí o debate ele passa a ser um pouco diferente. E só finalizando, a gente vai ter um encontro do Fonaprace agora em julho, no dia 7, acho que depois a gente reúne esses e-mails e todos os materiais para compartilhar, e aí compartilha a programação do encontro também. E aí acho que para quem está chegando vai ser de fato bem inusitado fazer um encontro totalmente virtual, etc. Não sei como vai funcionar, mas acho que talvez o espaço onde a gente pôde ter mais trocas, assim, eu fico pensando que o espaço onde eu pude conhecer mais e trocar, tirando a Unicamp, pelas questões que eu já falei, acho que foi o Fonaprace, por mais que muitas vezes as atividades do Fonaprace, os GTs, eles saem completamente do objetivo que eles deveriam ter, mas acaba sendo um espaço de troca de experiências essencial, assim, então a gente, acho que é mais uma atividade interessante aí para quem puder, isso independente de ser da assistência estudantil, não ser da assistência estudantil, acho que vale ser como um espaço de trocas de experiências aí, acho que resumi tudo, só não esqueci, se eu esqueci alguém pergunta de novo, valeu. Eu vou falar então um pouco sobre a estrutura. Aqui também, só eu que estou no apoio pedagógico, então é lógico que, né, se a equipe fosse maior, seria muito melhor, só que eu tento fazer parcerias com outros setores, né? Tem dado certo, tem dado certo. Então, tem o setor de psicologia, a diretoria de assuntos estudantis, né, só tem eu como pedagoga, mas a pró-reitoria de graduação tem mais 3, que elas têm, mais 2. Elas têm outras funções, com mais 1 milhão de demandas, mas uma delas está comigo, né, em parceria com essas oficinas, então isso também tem sido muito bom, né, tem me auxiliado bastante. E com relação à demanda, a gente tenta focar nas ações coletivas, né, porque os atendimentos individuais feitos, né, só por mim, e se a gente for, né, dá para eles somente a função do apoio pedagógico, não seria possível. E aí o foco está nas ações coletivas. Com relação às atividades de laboratório, né, elas não aconteceram, e eu sei que estão tendo, né, estudos para ver de que maneira isso pode acontecer de maneira remota, mas eu não estou participando, então eu não saberia dizer, assim, dar maiores informações sobre isso. As temáticas, as temáticas das oficinas, se elas são pré-definidas ou abertas. No primeiro momento, a gente fez um apanhado de vários temas que eles, né, gostariam, e a partir daí, em cada situação de votação, a gente apresenta alguns desses temas e deixa também um espaço para que eles sugiram outros que não estejam ali. Aí, na ocasião, o tema que pode ser trabalhado é um dos que nós já sugerimos, mas a partir da sugestão deles lá naquele primeiro momento. E o tema que já foi trabalhado naquele ano não volta para a votação, né? Então, se já falou sobre procrastinação, por exemplo, nesse ano esse tema não vai ser abordado de novo.
Então, acho que é isso, né? Se restar mais alguma dúvida, pode me perguntar. Também depois, se vocês quiserem, né, saber mais alguma coisa, pode mandar um e-mail para mim, que é lucianacarete@unifei.edu.br, que eu respondo para vocês. Obrigada. O Carlos já falou, né? A gente organizou um livro sobre apoio pedagógico aos estudantes no ensino superior. Algumas das pessoas que estão aqui, que assistiram hoje, provavelmente colaboraram com o livro. A gente apresenta algumas experiências desenvolvidas em universidades, em geral universidades federais, mas também tem estadual, privada, uma universidade internacional. Eu acho que é um livro que, quando eu comecei a atuar como orientadora educacional, especialmente no ensino superior, eu senti bastante falta de saber o que outras universidades já estavam fazendo, de saber o que era isso, né, o que é ser pedagogo no ensino superior, porque quando eu cheguei na instituição e perguntei qual que eram as funções que eu deveria desempenhar, a minha chefe disse, então, a gente também não sabe, a gente estava esperando você chegar para responder. Mas, assim, a nossa formação é uma formação, inclusive com base no que a gente tem de diretriz nacional, voltada para os anos iniciais do ensino fundamental e para a educação infantil. Então, a gente não tem uma formação para atuar no ensino superior e nem como orientadora educacional. Eu já trabalhei no IF também e atendia, a maior parte dos atendimentos e das ações eram voltadas para os alunos do ensino médio integrado. Mesmo para esse público, a gente não tem uma formação na nossa formação inicial. E eu fui procurar também cursos de pós-graduação. Também não encontrei cursos de pós-graduação específicos para o trabalho com o ensino superior ou para o trabalho como orientadora educacional, né, para cursos técnicos ou para o ensino médio. Então, a gente tem um desafio grande aí, que é de identidade, da nossa identidade como profissionais no ensino superior, porque a nossa formação inicial não constrói essa identidade. Então, é como a Luciana falou, a gente está navegando e construindo o barco ao mesmo tempo, e por isso que eu acho que esses momentos coletivos em que a gente pode falar com colegas que estão na mesma situação ou em situação semelhante é importante para criar identidade, para saber que tem outras pessoas também caminhando nessa direção. E aí a gente espera que em julho o livro já esteja disponível, a gente vai divulgar, são diferentes experiências, tem alguns capítulos que são teóricos, então já dá uma localização melhor para quem ainda não teve contato com nenhum material de fundamentação. Eu agradeço a participação de todos e de todas. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta antes da gente encerrar, levanta a mão. Eu só queria saber se todo mundo que está aqui ainda, né, já saiu bastante gente, mas se vocês se inscreveram naquele link de inscrição, porque aí tudo que eu for mandar, eu mando no e-mail que está lá na inscrição, fica mais fácil, a gente contempla todo mundo. Se alguém não tiver se inscrito, deixa o e-mail no chat. Alguém quer fazer mais alguma pergunta para o Carlos, para a Luciana, para mim? Quer fazer algum comentário? Quer falar com o resto do pessoal? Vocês podem ficar à vontade aí antes da gente encerrar. Não tinha o pessoal da divisão pedagógica que... Não, a Arlene falou que ela não quis dizer que ela queria falar, não. Ela quis dizer que ela pode compartilhar o material da divisão pedagógica da UFRJ. Então, quando a gente for mandar os materiais para vocês, a gente manda o material da UFRJ também. Inclusive... Ô, Michele, eu acho que a gente pode combinar um próximo semelhante a esse aqui, e aí já convida o pessoal da UFRJ, acho que a gente conhece algumas experiências, até por conta do livro também, a gente pode tentar mais um, aí a gente já tem o encontro do FONAPRACE, que é no dia 7, a gente marca mais um aí para meados
de julho, e com isso a gente vai se aproximando da discussão. Acho que talvez a gente ganhe corpo para criar um grupo aí, um fórum, não sei exatamente que nome, que arranjo que a gente vai dar, mas eu fiquei bem contente, assim, não só pelo número de inscritos iniciais, mas pela quantidade de pessoas participando. São 7 horas, a gente ainda tem 50 e poucas pessoas aqui. Eu acho que é isso, no fundo, todo mundo que lida com isso, acho que estava um pouco ansioso para a gente ter uma oportunidade de não achar que era tão estranho nas nossas instituições fazendo o que a gente faz aqui. E aí, eu vi a Lurbe aqui, que é da Rural do Rio, e aí quando eu estava lá, ela me falou uma coisa que eu acho que vale a pena a gente pensar, talvez, eu falo eu, a Michelle e alguns que estão um pouquinho mais de tempo, que ela pegou e falou assim, nossa, eu vou poder te chamar de padrinho, assim, numa ideia de alguém que acabou de chegar e está perdido. E aí eu acho que, de repente, a gente podia pensar em alguma coisa da gente, tentar mapear quem é essa galera nova que chegou e está mais perdida que a gente, porque, nossa, se eu lembro, há 4 anos atrás, não era eu que oferecia apoio para os estudantes, era eles que me acolhiam, assim, que foram me ensinando o que eu tinha que fazer. Então, acho que a gente pode pensar em algo do tipo, assim. A gente estava conversando sobre o grupo de estudos, mas eu não sei nem como seria a logística disso, né, Carlos? Porque seriam muitas pessoas. A gente tem um grupo de estudos aqui pequeno, que somos eu, a Luciana, mais 3 pedagogas da Unifal e a Joyce, não sei se a Joyce já saiu, a Joyce também, que é pedagoga do Cefet. E, assim, é muito legal, porque a gente tem os encontros, a Joyce está aí ainda, a gente tem os encontros presenciais, às vezes virtuais, agora não está acontecendo muitos encontros, mas a gente tem o grupo no WhatsApp, então a gente vive compartilhando as ideias e as dúvidas. Mas nós somos poucas, né? Não sei como que a gente faria com um grupo tão grande. Não sei também se seria produtivo, por exemplo, criar um grupo no Telegram que cabem mais pessoas, por conta do número de mensagens, né? Aí acaba que a gente se perde. Então, assim, se vocês tiverem sugestões, quiserem sugerir alguma coisa, alguma forma para a gente manter contato, manter o diálogo, a gente está aberto. Mas eu concordo com o Carlos, a gente podia marcar uma nova data. Se alguém quiser se disponibilizar para organizar a próxima reunião, para fazer os convites, seria bom que a gente faria até um rodízio, assim, né de quem vai coordenar, não precisa ser eu, Carlos, novamente. Acho que para começar a gente vai mandar os materiais que a gente citou de hoje por e-mail mesmo, que acho que é a maneira mais fácil, assim. Depois, quando a vida volta a funcionar, quando as aulas funcionarem, pela experiência do GT do Fonapraça, a gente vai ficar maluco nas nossas instituições e tende a dar uma diminuída, mas eu acho que se a gente conseguir fazer mais algumas trocas, pelo menos, de experiência, porque às vezes você fala uma coisa aqui, a outra fala outra coisa lá, etc., e aí a gente vai somando, e no e-mail a gente acaba usando um pouco como um repositório de PDFs, etc. e tal, que aí a gente pode ir acessando em vários momentos, até a gente, sei lá, chegar numa estrutura mais com algum grau de formalidade. A TT Ferreira falou da possibilidade de serem fóruns. Como organizaria? Qual a sua ideia, TT? Eu não consigo visualizar. Explica para a gente, que acho que pode ser uma ideia também. A Ellen falou de encontros periódicos. A ideia do apadrinhamento ou de mentoria é excelente, eu também acho. A Eliana falou. Também acho que ter alguém aí orientando quem está chegando é muito bom. E alguém, a Arlene já se disponibilizou a fazer a apresentação, né, no próximo encontro? Sim, Carlos? Sim. Sim, respondeu que sim. A gente pode ver com quem colaborou com o livro para ver se topa também, porque acho que já tem um material relativamente organizado, assim, né, para poder dividir as experiências. Sim, a gente pode
falar de outras coisas, né? Não precisa ser a apresentação do que está sendo feito, pode ser mais temático em relação ao apoio pedagógico. Eu também acho que é isso, a gente está no momento, e eu não sei quanto tempo vai durar, etc., mas na prática a gente ainda está influenciado pelas nossas experiências pré-Covid, né? Então, acho que se a gente já conseguir compartilhar isso, a gente já ganha muita experiência, assim, coletiva. Acho que a gente pode ir por aí, convida 2 ou 3 universidades ou institutos federais, assim, e vai pensando na reunião, assim. Acho que, sei lá, é um bom começo. A TT falou, é isso mesmo que ela tinha pensado, né? Cada vez umas 3 universidades apresentam. Então, tá. Então, a Arlene, da divisão pedagógica lá da UFRJ, vai apresentar na próxima vez, e depois a gente conversa, então, para sugerir algumas universidades, e a gente divulga de novo para todo mundo que se inscreveu, e vai mandar os materiais que a gente combinou e que vocês solicitaram. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Não? Carlos, Luciana, querem dizer mais alguma coisa? Acho que é só agradecer mesmo. Eu fiquei bem feliz com a atividade. Acho que não tanto, talvez, pelo conteúdo, mas de poder ver a galera reunida, assim, topando discutir algo que eu penso há 3, 4 anos atrás, eu não conseguia nem entender o que eu estava falando, assim. Então, ver bastante gente reunida, assim, acho que foi o mais legal dessa atividade, assim, né? Então, é isso. Agradecer a Michelle pelo esforço de organizar e tentar juntar, né? A gente pensa aí na próxima atividade, acho que a gente já tem o Fonapras, como eu falei, já está uma data marcada, logo, talvez a gente consiga terminar o livro aí, a gente está num processo de edital, terminando para o financiamento dele, para transformar num material legal, então, provavelmente em julho, no máximo começo de agosto, a gente também já vai ter uma outra atividade aí de lançamento do livro, que é sobre apoio pedagógico no ensino superior, e aí acho que a gente vai tocando as atividades, assim, é isso. Resumindo, fiquei bem contente com a atividade. Obrigado. Obrigada, Carlos. Luciana. Eu também quero agradecer, né, a Michelle pelo convite, agradecer todo mundo que participou com a gente aqui, e eu fico bastante feliz com essa possibilidade, né, surgindo aí da gente continuar essas reflexões, e ver que são desafios, os desafios existem para todas as universidades, né, e aí a gente pode ir se ajudando, se apoiando para superar esses desafios. Então, fico bem contente. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Lu. Gente, muito obrigada, bom descanso para vocês. E aí a gente vai se comunicando por e-mail e divulgando a próxima atividade, tá bom? Tchau, boa noite.